Louise! You could have done nothing, Doctor. She's been in a coma for 2 days. Childbed fever? No doubt. Oh, a pity. It was an act of providence. Providence? No, ignorance. You are going to another confinement? Yes, monsieur. The young Countess de Villefort for Dr. Charbonnet. Please use a clean one. Charbonnet. Charbonnet. Your Majesty. I have a surprise for you. Who do you think is here? I am most curious, Your Majesty. Who? Pasteur. Pasteur? Here at the palace? Yes. I sent for him. The Emperor has never seen a germ. He's very skeptical. If he will honor me by looking at these slides... Monsieur Pasteur, you are wanted. I wonder how you handle this apparatus. The Empress. Let me see. Oh, that. Come, Pasteur. Tell us precisely what you mean. Sire, the hospitals of Paris are pest houses. There's scarcely a doctor in the city who's not carrying death on his hands and instruments. Because of microbes, monsieur? Your private menagerie of invisible beasts? Exactly. Dr. Charbonnet could see them for himself. If he took the trouble to use his microscope, he could watch them multiply into murderous millions. They breed in filth. They may start from the gutters of Paris tonight and by tomorrow claim some mother from this very court. Preposterous. To think that a human being could be destroyed by an animal 10,000 times smaller than a flea. It's as though an army of ants were to overthrow your Majesty's empire. Monsieur, a young woman, the wife of one of the court servants, died here this evening. A victim of your bigotry. You dare accuse me of murder? But that isn't the end. The midwife who attended her will carry the infection to your next and more illustrious patient, Comtesse Gabrielle de Villefort. Stop. You should know better, monsieur. The Comtesse Gabrielle is Her Majesty's sister. I forbid any more. Oh, Monsieur Pasteur, it's the most fascinating If you thing. please, my dear. Your Majesty, Is it not true that you are the author of a pamphlet which caused the death of a noted physician, and also that you practice medicine of a kind? I don't practice medicine. I'm trying to put a stop to the negligence of those who do. Pasteur, in the preservation of wine and beer, you have been of service to France. We appreciate it. In future, you will confine your work to that field. It is my wish, nay, my command, that if you have any more theories to offer, you will first present them in writing to the Academy of Medicine, which is the proper guardian of our national health. Sire, what about the pamphlet he's already written? As for that pamphlet, monsieur, you will publish immediate retraction or suffer my displeasure. É um trechinho pequeno do filme. O filme é fascinante, né? Porque é a imagem que
Hollywood fazia da ciência em 1936, né? O Pasteur é apresentado como um grande herói. Mas tem duas narrativas aqui que são particularmente importantes para esse tema da objetividade. Obviamente, é a questão da visualização, né? Então, do uso do microscópio como uma tecnologia de visualização de alguma coisa que a olho nu não se vê, né? E uma coisa que era, portanto, desacreditada. E é gozado porque, relendo algumas coisas do Galileu, o telescópio também era desacreditado, né? As pessoas consideravam que o telescópio podia criar ilusões, era, portanto, uma arma do diabo. Tá? E com o microscópio a mesma coisa, quer dizer, não basta você ter a tecnologia, é preciso que tenha um momento específico onde esta tecnologia te permite ver certas coisas que a mesma tecnologia 100 anos antes não permitia ver, porque não se imaginava a existência de micróbios. Você podia pôr uma lâmina embaixo, mas você não ia ver nada, porque não existia uma teoria sobre micróbios. E o segundo tema, a segunda narrativa, é uma que sempre me fascina, que é o começo da introdução da asepsia na medicina. Então, as técnicas de asepsia, elas tardaram a chegar na medicina. Realmente, muitas mulheres morreram de febre do parto por causa disto, certo? E, em parte, não entravam pela diferença entre a perspectiva feminina do parto e a perspectiva masculina do parto. A perspectiva masculina, ela era mais intervencionista, mais tecnológica, e, além do mais, os médicos vinham das classes mais altas e eram cavalheiros, e, portanto, cavalheiros não têm mãos sujas, e se alguém diz que você tem que lavar a mão antes de fazer o parto, é uma ofensa, certo? Que a sua roupa está suja e contaminada, imagina, né? Então, muita gente tem histórias fascinantes a esse respeito, como a história de Semmelweis. E Semmelweis é um médico que acabou num hospício, ele acabou por várias razões, provavelmente não essa necessariamente, mas ele implantou sistemáticas de asepsia nos hospitais na Áustria, que reduziram a morte materna tremendamente, e, no entanto, ele nunca foi capaz de escrever a este respeito ou de demonstrar, de ter provas visuais, né, inscrições daquilo a respeito do qual ele estava falando. Tá? Então, foi necessário que uma outra leva de médicos, Lister, Pasteur não era médico, era farmacêutico, né, entrassem no pedaço. Tá? Então, de certa maneira, o sonho dourado é esse. Olha, Pasteur diz para o Charbonneau, né, basta você olhar no seu microscópio que você vê. Tá? Ou seja, uma tradução direta entre a existência do micróbio e a visualização do mesmo. Tá? Então, o caso seguinte, o segundo exemplo de inscrição, vem de um livro chamado Vida Maravilhosa, que é de um biólogo que eu também acho maravilhoso, que chama Stephen Jay Gould, um biólogo que morreu recentemente, mas tem uma série de livros traduzidos no Brasil. Ele é um neodarwinista, teorias muito interessantes. Recomendo a leitura, boa leitura para pôr na cabeceira. Tá? Bom, isto vai nos falar de uma... outro aspecto desta transição sobre a qual eu estava falando, mas já transicionando para o terceiro momento, que é onde a necessidade da interpretação começa a ser vista como necessária novamente. E a história que o Gould vai nos contar é sobre o caso do Burgess Shale. Tá? O Burgess Shale fica nas montanhas rochosas canadenses, perto da British Columbia, e é de particular importância porque preservou em detalhe fósseis da era da explosão cambriana, ocorrida 570 milhões de anos atrás. Esse período, ele é um mistério geológico que é marcado pela diversificação de espécies e, ao mesmo tempo, por uma extinção em massa destas espécies. Tá? Bom, em geral, fósseis, especialmente esses pequenos fósseis, não preservam as partes moles.
A importância do Burgess Shale é que provavelmente ocorreu um deslize de lama que soterrou esses fósseis todos e preservou absolutamente também as partes moles. Tá? E a descoberta dos fósseis por si só, o Gould é um escritor maravilhoso, porque ele vai mesclando histórias variadas, né? Ele tem narrativas variadas no mesmo livro. E uma das narrativas é a descoberta do próprio Shale, né? E isso passa pelas mãos de um senhor que chamava Walcott, né? Que era um paleontologista bastante famoso nos Estados Unidos e que gostava de passar as férias na British Columbia, nessas montanhas rochosas, nessa parte onde fica o Shale, né? E ele, a família toda. Então, quando ele estava lá, ele aproveitava e recolhia os fósseis que fossem. E um dia, já retornando, né, dos acampamentos que eles faziam, a mula em que viajava a senhora Walcott escorregou. E quando escorregou, ela desalojou algumas pedras e, com isso, deixou evidentes estes fósseis, que ele, então, começou a recolher todos os anos. Ele fez expedições para esse local de 1910 a 1917. E, mais tarde, foram feitas mais 3 expedições, uma pelo próprio o Survey Geológico Canadense, e a que nos interessa, que é a história que o Gould vai contar, foi na década de 60, por um inglês chamado Whittington. Tá? Então, Walcott fez estudos minuciosos. O que ele fazia? Ó, vocês veem aqui, são fotos das várias espécies diferentes. Então, ele trazia o espécime, como faziam os viajantes, né? Arquivava no Smithsonian Museu, do qual ele era diretor, né? Tirava fotos, e aí eles começavam a dissecar para ver as estruturas e daí por diante. Tá? Então, ele publica os seus trabalhos entre 1911 e 1920, estabelecendo, vou meio que me pautar pelo texto, por causa dos termos que o Gould usa, né? Estabelecendo uma versão sobre esses bichinhos do Burgess Shale, que se tornou uma caixa preta. Tá? Por quê? O Walcott era um paleontologista de renome, ele tinha uma posição muito importante no Smithsonian Museu, ele tinha acesso a verbas, então o que ele dizia, o que ele publicava, acabava sendo caixa preta. Tá? Esta é a teoria. Tum, fecha a caixa e ponto final. Tá? Para ele, se tratava de uma aplicação estrita da teoria darwiniana sobre sobrevivência dos mais aptos. E assim, a diversidade que ele via, ele considerou como testes, como precursores de outras tantas espécies. E foi encaixando dentro desta teorização. Então isso é um precursor da espécie X. Tá? Então entra nesta classificação, entra nesta caixinha. Esse encaixe, o Gould vai se referir como a calçadeira de Walcott. Sabe quando você está com o sapato apertado, você usa aquele aparelhinho para o sapato entrar no pé? É um pouco assim. Bom, alguns dos contemporâneos de Walcott haviam levantado dúvidas a respeito desta interpretação. Tá? Mas Walcott estava super ocupado, tem um trecho belíssimo do Gould, que eu me identifiquei profundamente, que é sobre como as funções administrativas acabam... O Jefferson está rindo também. Acabam desviando, né, pesquisadores brilhantes de suas tarefas de pesquisa, né? Olha, só por isso vale a pena ler esse livro. Né? Ele está traduzido, chama Vida Maravilhosa, assim, tem várias páginas onde ele conta quais eram as funções administrativas do Walcott, e eu realmente fiquei muito sensibilizada, confesso. Tá? Então, ele foi deixando para rever estas dúvidas levantadas pelos colegas para uma ocasião onde ele não tivesse uma sobrecarga administrativa tão grande. Certo, Jefferson? Bom, além do mais, operou-se um viés. Tá? Por exemplo, tem um bichinho que chama opabinia, tá? Que ele classificou como um artrópode. Ele sabia que essa espécie era um artrópode. Tá? E, portanto, ele sabia, quer dizer, tal como os anatomistas, renascentistas, sabiam, né,
que os órgãos femininos eram órgãos masculinos internalizados, ele sabia, tá, que este era um artrópode. E, portanto, ele buscou explicações para o fato de que não havia antenas, não havia sinais de antenas nesse bichinho. Então, ele dizia, bom, elas foram quebradas durante o deslizamento da lama, ou então elas eram tão piquititicas que elas estavam escondidas dentro da cabeça. Mas ele desprezou a terceira hipótese, de que não existia. Tá? E se não existia, não era um artrópode. Isto ele não considerou. Segundo Gould, a história da abertura dessa caixa preta e a revisão da explicação sobre o que ocorreu nessa época é um drama, isso é expressão do Gould, é um drama intelectual intenso, que envolveu o Whittington e 2 dos seus doutorandos. E aqui, mais uma vez, ele faz uma pausa para explicar como é que era o sistema de tutoria inglesa, que também é muito interessante, porque, para vocês que estão defendendo agora, é muito diferente, né? Cada um faz o que quer, não tem tutoria, coisa alguma, né? Ponto final. Mas, em todo caso, os 3 trabalharam nisso, era a tese de doutorado do Simon e do Derrick, né? E o interessante é, assim, que, frequentemente, as revisões de teorias que já estão legitimadas ou envolvem a descoberta de novos espécimes ou o desenvolvimento de novas tecnologias que permitem ver outras coisas, tá, que as tecnologias anteriores não permitiam. E não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário. O Whittington usou fotografia. Tá? O Whittington não, o Walcott. Né? O Whittington foi usar uma técnica que chama câmera lúcida. Câmera lúcida, desenvolvida antes da fotografia. Ela data de 1807. E é um conjunto de espelhos que projetam a imagem em uma superfície plana e possibilita simultaneamente ver o espécime e desenhá-lo numa folha plana de papel. Tá? Agora, a grande vantagem disso é que a fotografia original era em 2 dimensões. E, com isso, ele consegue ver esses espécimes em 3 dimensões. E daí reproduzi-los e, de novo, vejam como a história dá voltas, né? O que ele vai fazer? Ele contrata uma desenhista fantástica que, então, passa a fazer modelos pictóricos do que seriam estes vários espécimes. Desenhos desse tipo. Tá? Temos a volta. Certo? Quer dizer, a tecnologia está aí, né? Mas a tecnologia ela já não faz este milagre, né, da transposição exata daquilo que se vê para a tela. Tá? Estamos aproximando mais para o fim agora. Chegamos, então, na fase das imagens interpretadas. Ainda aqui guiada pelas mãos de Galliston. Que deslocamento é esse? O próprio desenvolvimento tecnológico passa a exigir que você faça leituras especializadas de uma maçaroca de informação. Tá? Ou seja, você tem que aprender a ler. Você tem que se tornar um especialista na leitura das imagens. E eu acho que nada melhor para ilustrar isto do que o ultrassom na gravidez. Aí, esse especial para Chile. Certo? Bom, se vocês conversam com mulheres que foram fazer o seu primeiro ultrassom na sua primeira gravidez, e se diz, e você conseguiu ver? Eu falo, não, eu não tive coragem de dizer para o médico, tá? Eu fiquei inibida. Então, eu levei para outro. Isso foi o caso que recentemente me contaram. Então, eu fui para casa, levei o vídeo, pus o vídeo, vi. Outra vez, mostrei para meu marido, vimos de novo, chamamos não sei o quê, e eventualmente eu comecei a ver, né? Certo? Ou seja, não é para o médico assim, está vindo o feijãozinho ali, né? E se diz, Mas é evidente que no decorrer da gravidez você vai aprendendo a ler essas imagens, tá? Ou seja, é um pouco este processo de imagens que se tornam extremamente complicadas, tá? Então, o que acontece é o seguinte: este avanço tecnológico faz com que as imagens utilizadas na ciência cedam, mais uma vez,